popó e do pipi e do pá. E depois? Depois passa para a lição do té, que é do tatati tatu, que é o tatá, o teté, o titi e a titi. E depois manda juntar e a gente não consegue. A pata, o pito, o pipi, o popó, não conseguimos. Eu olhei para aquelas... Oh, eu nem disse nada. Eu não disse nada. Eu não disse nada. Porque eu não quero estar a criticar professores. Agora reparai. Vamos lá. Quando eu digo que é eticamente reprovável, já vão ver porquê. Eu tinha à minha frente 62 jovens, com 15 anos, que se não aprendessem a ler naquele momento, não fariam o ensino básico. Ao não fazer o ensino básico, não tinham diploma. Iam para o mercado de trabalho ser explorados, analfabetos. Eu olhei para aquilo e senti um baque. Porquê? Porque eu tinha andado meia dúzia de anos a ensinar num papel popó e tateti tatu. Isomorfismo. O modo como o professor aprende é o modo como o professor ensina. O modo. Não é o conteúdo, é o modo. Então, eu fui para casa e disse à minha companheira, vou-me embora. Ela, mas porquê? Eu só sei ensinar desta maneira. Se eu os for ensinar desta maneira, eles não vão aprender. E se eu sei que eles não vão aprender, para que é que eu vou trabalhar com eles? Chama-se isso ética. Sabendo que não vou ensinar, eu vou ensinar. Eu não seria professor, seria um crápula da pior espécie. Eticamente, é corrupto. Então, fez simples. Fui aprender a ensinar a ler. Pois fui. Durante 3 meses, trabalhando em equipe. A história é muito longa. Eu quero dizer só isto. Fiquei especialista em alfabetização linguística. Esses 63 jovens fizeram a instrução primária em 6 meses, porque depois gastei 3 meses até ao Natal a preparar-me, e a partir dali eles aprenderam tudo. Fizeram o ensino primário num ano. Foram com o diploma para o mercado de trabalho. Eu tivemos ontem na Marinha Grande e tivemos a aprender a alfabetização para PRI e pré. Onde eles primeiro já trabalham com tipos de projeto e eles primeiro ensinam a escrever. Para depois ensinar a ler. Escrever primeiro e depois ler. Porque nós trabalhamos com um padrão e já temos uma visualização grande, por exemplo, vou dar aqui o exemplo do McDonald's. McDonald's. Então as crianças já sabem escrever antes de saber ler. E então fui em 2 meses a ler. Obrigada. Sabes quando começa a aprendizagem da fala e da leitura? Aos 6 meses de gravidez. No ventre materno. Então... Professor José Pacheco, um saravá para o Brasil. Saravá, meus amigos. Eu estou aqui num grande grupo de maravilhosas criaturas. Agora tenho que dar um pouco de... Sim. Estou brincando. Estou aqui a aprender com professores, educadores, psicólogos, mães, pais. Já agora diz onde? Onde? Escola Manuel da Maia, agrupamento Manuel da Maia. Manuel da Maia foi engenheiro que ajudou o Marquês de Pombal, não foi a expulsar os jesuítas, foi a reconstruir a Baixa Pombalina, depois chamou Baixa Pombalina. Então, e ainda é professor, que eu vi lá embaixo, as fotografias dos professores, está lá, o Manuel da Maia, eu vi. Ele está o espírito dele, está aí. E é bom que esteja. Assim como o Marquês de Pombal também. Então, meus amigos, hoje estão com sorte, porque eu deixo com a Zizi, com a Tina, com o Léo, com o Mauro, com toda essa gente, são brasileiros. Esta horinha de aprendizagem, mas se alguém quiser participar, logicamente, durante esta hora, lá no Brasil são 11 horas e pouco, aqui são 15, poderão também. Está aqui o amigo Luís com o seu telemóvel, que é nosso celular, está filmando, e vamos então continuar. A Ludmila está ali naquele cantinho, tentando não aparecer. Ela vai fazer algumas perguntinhas. Estão aqui. Querem que eu continue ou feche o áudio? Estou a falar com eles. Sim. Bom,
Então, Ludmila. Ela é muito reservada. Antes das perguntas, eu acho interessante pensar nas perguntas que vocês preparam para esse curso, né? Vamos fazer essa troca com a... Vamos lá. Conseguiram responder na hora do almoço? Vamos lá. Como a gente há bocado não funcionou muito bem, então desta vez, acima tínhamos pouco tempo, cada um escolheu a pergunta que acaba mais perto do coração. Que eram muitas. Eu posso falar da minha. Eu quis saber porque é que eram os 45 minutos. Porquê é que são os 45 minutos de aula? Porquê 45 minutos de aula? Ou 50? Ou 90? Então, o que eu descobri foi que isto vem do século XVII, XIX, dos 60 minutos, da hora de estudo. Depois, no século XX, alguns estudos também apareceram que falaram que as crianças mais pequenas de 30 e as maiores 45. Em 1910, houve o estudo do Maurice Cook, dos 50. Depois, em 1911, o ministro da Cultura da Prússia achou que podíamos pôr isto de forma institucional de 50 minutos. Em Inglaterra, em 1914, Charles Judd sugeriu então os 45 minutos também para ser institucional, não é? A nível nacional. E temos nos Estados Unidos a Carnegie Unit, que foram 50 minutos. Finalmente, começaram a aparecer estudos a sério, feitos por neurocientistas, em que se percebe que nós não conseguimos ter uma atenção plena, sobretudo em audição, de exposição superior a 15 minutos. Portanto, neste momento temos pelo menos essa informação que o nosso cérebro realmente consegue reter, são 15 minutos. Máximo de pessoas igual. Elas continuam a ser 50 minutos. Todos iguais? Não. Eu participei de uma pesquisa no Brasil, em 2001. E o resultado foi que, em 50 minutos, o professor perde de cerca de 2 horas e meia. Teria de fazer uma conta. Porquê? Se tivermos uma turma de 30, 10 desligam desde a primeira hora, porque não entendem nada, não têm requisitos mínimos para acompanhar o discurso. Outros 10 já sabem aquilo tudo, nem precisam. Os 10 do meio começam... Se nós somarmos o tempo perdido, 50 vezes 10, mais 50 vezes 10, dá 2 horas e meia de perda. Ou seja, economicamente é curto, porque o que pagam ao professor é tão pouco, mesmo assim é dinheiro perdido. Porque não se aprende. Lá no Brasil dava também 5 minutos e pouco, a chamada tarefa, atenção na tarefa. Não dá. Para além de que se perde tempo a fazer a chamada. Se perde tempo a dizer, menino, está calado, sempre isto. Ou seja, se somarmos todos esses momentos, metade praticamente da aula vai embora. E depois o resto. Volto a dizer que eu tenho uma grande admiração e consideração por quem dá aula. Ouviram bem? Estes 2 dedos autoritários. Tenho uma grande admiração. E mais, tenho um filho que dá aula. Pronto. Eu estou feliz. Porque ele não é igual a mim. Vamos lá. Também ele é vice-diretor do departamento. É perfeito. Portanto, eu perdoo. Ludmila, continua. Vamos ouvir. Então, nós, e mais um desse conselho da Ludmila e das nossas comissões anteriores, organizámos-nos com as tarefas e a coisa correu bem e escolhemos, para já, foi com o convite à reflexão, perceber que todas estas perguntas abordam e afunilam para uma mesma resposta. Ok? Ou quase, muito semelhante. A causa das coisas é a mesma. Nós escolhemos a questão das turmas para aprofundar. Fomos por aí, podíamos ir por outro lado, era indiferente, chegámos ao mesmo sítio. Então percebemos que isto vem de uma fundação que ocorreu entre 1835 em Portugal, em 1959, onde houve 14 critérios de fundação, portanto, durante este tempo. Em relação às turmas, idade, dividido por, isto é basicamente castas, pronto. Idades, capacidades, sexo, então ainda é sexo, e nível socioeconómico. E assim... Isso é da homogeneidade.
E era assim, num princípio da homogeneidade. Esta é a suposta causa das princípios ainda que está, e que é o que ainda está, tirando a questão do sexo, na minha opinião. Há uma questão que me assusta. Como é que alguém que tenha menos de 30 ou 40 anos, que seja professor, não consegue compreender, saber essas coisas, pois ficai sabendo. Devem saber isso. Que há uma explicação. Ela é cultural. Se vós fossem professoras até à década de 60, ouviram? Não está muito longe. Está há 60 anos, mais ou menos. Se vós fosseis candidatas a professoras ou professores e quisesseis casar com alguém de quem estáis, vós terias de pedir autorização ao Ministério da Educação. O Ministério da Educação ia saber se o candidato ao marido tinha dinheiro suficiente para manter a mulher e se não tivesse, que escolhesse outro candidato. Sabiam isso? A maioria não sabe. Só na década de 60 se alterou. Quando nós vivemos estas situações, nós explicamos porque é que nós somos conformistas. Eu disse nós, porque eu sou individualmente responsável pelos atos do meu coletivo. Dá para entender? Eu sou individualmente responsável por vós. E me sinto igualmente responsável, culpado de tudo isto. Vamos a outro. Ludmila vai continuando. Já acabaste? Ou não? Já. Pronto. Porquê é que só falam pessoas que estão longe de pessoas da PFU? As pessoas estão aqui todas aqui longe. Vou-te explicar. No nosso grupo foi muito interessante porque vimos uma alteração da nossa primeira tentativa de fazer as perguntas da manhã e agora estas, que estávamos mesmo muito verdinhos e o processo foi muito interessante percebermos como nos estava a faltar quem controlasse o tempo, como é que íamos organizar as perguntas e optámos sempre por continuar todos a pensar as perguntas em conjunto e não separá-las, porque o processo de partilha estava-nos a dar mais prazer do que a produtividade e a efetividade das respostas. Nesta parte da tarde, um pouco aqui como a colega estava a dizer, parecia que todas as respostas iam parar um pouco ao mesmo sítio e que tem a ver com esta otimização do espaço, do número de alunos, do rácio de um professor, tudo para a produtividade e como isto não se pode dissociar de todo digamos assim, o encaixe social e político e económico do que tem sido a Revolução Industrial até aos nossos dias, onde a produtividade é o foco e não o elemento. E eu que tenho uma paixão por agroecologia e por aí fora, eu faço o paralelismo que é a produção da agricultura, por exemplo, onde o objetivo é nutrir pessoas e a nutrição é o último dos objetivos a ser considerado, porque está toda a produtividade, o dinheiro, a rentabilidade, vem primeiro. E a educação é parte do mesmo, a rentabilidade, o gasto do dinheiro, e não o ensino, não o aluno, não a aprendizagem, não é o foco. Então foi um pouco assim a nossa discussão. E a Maria João, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Com base nisso. Nós, no nosso grupo, depois no fim, temos uma questão que achámos que era importante trazer, e é porquê? Porquê que continua igual? E algumas das expressões que surgiram foi uma certa fuga para a frente, um pouco a coisa de empurrar com a barriga, mas veio-nos um bocado esta questão do este sistema, mesmo errado, traz aparentemente uma segurança ou um lugar de conforto do qual a maioria das pessoas tem muito receio de sair, principalmente por medo. Quer seja medo de falhar, quer seja medo de não ser aceito, quer seja medo do isolamento.
de depois ter que fazer o caminho sozinho, e depois se mudar e se falhar como é que é, e depois, do e depois. E falámos um bocadinho desta realidade agora, que nós vivemos, ou seja, os nossos pais viveram numa época em que havia muito medo da falta de liberdade, né? As pessoas viviam com um medo real, mas hoje em dia nós também vivemos com um medo real que é muito diferente do daquela época, mas que não deixa de ser muito presente e muito constante, que é o medo de quase tudo, que é o medo de fazer, mas não fazer também, o medo da guerra, mas o medo de depois se não há, o medo, portanto, este medo constante que as pessoas não falam e que está muito enraizado e que, como eu já hoje ouvi várias vezes o próprio professor falar, que é o isolamento constante em que nós nos colocamos precisamente por causa da exceção. Está escrito Mas aqui embaixo. refugiamos no isolamento porque não podemos fazer nada, Sim. não podemos fazer nada porque estamos sozinhos com 30 alunos numa sala de aula. E também a pergunta, onde é que isto está escrito? Mas este, E aqui pode nós ser essa dissemos, pergunta. o que nós dissemos é que este medo também traz conforto, que depois traz desconforto. É um conforto desconfortável, ou seja, medo de mudar, porque queremos ter um conforto qualquer que se possa. Exato, mas depois estamos sempre também a queixar-nos e a dizer isto assim não dá. Então é um medo desconfortável. É a zona de conforto É desconfortável. No nosso grupo também o foco foi muito mais na questão de porque é que continua assim, na verdade, do que refletimos sobre as razões históricas que sustentavam que se tivessem adotado estes modelos. E a ênfase ficou muito na questão da segurança. E este testemunho, esta referência partiu de uma colega que está em chão de escola, que disse é por segurança que nós continuamos a reproduzir os modelos que nos são familiares, seja na organização do tempo, seja na organização da turma, seja na organização dos anos. Toda a organização que nós continuamos a reproduzir é a organização que nos é familiar e isso dá-nos segurança, por isso continuamos a reproduzir o mesmo modelo. Sendo que houve também o reforço que dá-nos segurança porque é o que nós conhecemos, mas é também o modelo que nós conhecemos como sujeitos aprendentes. E eu acho que isso vou tirar esta parte do meu acho que isso, porque não é suposto dizer essa parte. A questão da nossa própria experiência como alunos é um testemunho muito forte que nos leva, quando mudamos de lugar, a reproduzir muito aquilo que foi a nossa própria experiência direta. E, de algum modo, também a escola continua a reproduzir muito significativamente a sociedade, pelo menos uma parte da sociedade, na sua hierarquia muito bem estabelecida e muito competitiva, sendo que também vive um sistema já bastante dissociado do que é a realidade empresarial, pelo menos em universos bastante mais reflexivos, diria, em que o modelo que se institui é um modelo muito mais colaborativo, muito mais de equipa, muito mais de sublinhar as competências individuais para um trabalho coletivo mais interessante. Se amanhã a TV Globo vos comunicar e telefonar, já sabem para o quê, não é? Nós, no nosso grupo, as conclusões a que chegámos são muito parecidas com quase tudo aquilo que já aqui foi dito, mas deixámos uma pergunta no final que eu acho que se chega aqui também para rematar e que será, vai ao encontro, que é, por que motivo fechar a escola à porta à família? Eu acho que, pegando na questão do medo, pegando na questão de tudo, eu acho que tudo vem numa base de, falámos também de manhã, uma vinculação, uma empatia pelo outro e entender que precisamos deste espírito de comunidade, como o professor José Pacheco também nos está aqui a colocar a trabalhar e a cooperar uns com os outros, e numa questão também de vulnerabilidade, também enquanto professores, mas acima de tudo, todos nós enquanto pessoas numa comunidade, entendemos que passamos todos pelas mesmas dúvidas, que queremos todos este processo de melhoramento e que até mesmo nos medos nos podemos apoiar uns aos outros. Eu tenho aqui uma parceira de viagem e apoiamos mutuamente enquanto neste processo da maternidade, que somos mães recentemente, e nos nossos medos constantes, recorremos muito uma à outra e dizer mesmo, eu não sei se estou a fazer bem enquanto mãe isto, e se calhar aquilo que falta em toda a nossa sociedade é, eu enquanto professor não sei se estou a fazer bem isto, eu enquanto médico não sei se estou a fazer isto bem, eu enquanto lavo escada ou enquanto varro a rua, todos nós algum dia vamos falhar. E qual é que está o problema? Porque é na falha que nos vamos melhorando. E se calhar é isto que falta dizer a todos nós, porque nós nunca vamos ter todas as respostas. E esta é a questão. Eu venho aqui hoje, enquanto mãe, à procura de respostas. Para poder amanhã, quando a minha filha for para a escola, neste momento ainda só está na creche, poder dizer a uma professora agora, o que é que precisa?
que é que faz falta desse lado? Eu já digo isso, há auxiliares, há a educadora da minha filha é simultaneamente diretora também. Eu digo, o que é que faz falta desse lado? Eu estou a perceber que está sobrecarregada. Onde é que posso ajudar? Se calhar é só isto que está a faltar. É a reflexão que deixo, acho que mais do que as referências, e temos um colega que foi exímio nas referências, como a questão da monástica na França, na pergunta de porque é que existe a sala de aula, a questão da transição didática, quer dizer, posso deixar aqui uma série, os estados de desenvolvimento, a psicogênese, os segmentos de todos, o Descartes também falámos, quer dizer, não vamos continuar aqui a buscar pessoas que tiveram várias ideias, porque aqui a ideia é, nós, como pessoas hoje, estamos a construir essas ideias. Vamos partilhá-las uns com os outros, sem medos. É só isto que estava a dizer. Enquanto alguém não se atreve, eu vou deixar algumas perguntas auxiliares. Eu tinha perguntado onde foi, quando foi que este sistema surgiu. Para facilitar a pesquisa, eu vou colocar os dispositivos do sistema para vós tentar perceber onde foi a sua origem. Por exemplo, muitas escolas fazem filas para a cantina, fazem filas para entrar na sala de aula, fazem filas. De onde é que vem isso? Prim, vai para ali, prim, vai para lá. De onde é que vem isso? De onde é que vem, por exemplo, bom, vou parar aqui, estas duas já são suficientes para determinar onde e quando. Porquê é que o professor está sozinho na sala de aula? Onde é que isso começa? Onde é que começa a divisão cartesiana? Em anos, em ciclos? Onde é que começa? De onde vem o regime disciplinar imposto pela escola e não negociado com os alunos? De onde vem? De onde vem o uniforme? Por exemplo, há muitas escolas que usam uniforme. De onde vem tudo isso? Se vós procurardes e desencontrar, eu, para facilitar, vou dizer-vos que tudo vem de 3 Estados-nação do século XVIII e XIX. 3 Estados-nação. E das instituições mais respeitadas dessa época e de necessidades sociais desse tempo. E agora, daqui a pouquinho, vamos dar-vos um tempo para procurar. Onde começou? Porquê é que nós hoje estamos assim? Não é? Tem um aviso. Se alguém aqui decidir partir daquilo que é, do que sabe fazer, para modificar lentamente, sem fazer de ninguém cobaia, fundamentando o que faz na lei, nas ciências. Então, esses que decidam tomar uma atitude ética, tenham cuidado. Porque não vai ser fácil o caminho. Vão ter problemas enormes, vão sofrer imenso. Estou a avisar. Mas penso que vão sofrer menos do que os da minha geração. E quanto à passagem para o centro no aluno, que é uma transição, nada impede que aconteça, porque já aconteceu. Há bocadinho tive em conversas particulares e pessoas me dizem, mas nós podemos, por exemplo, não ter por ano? Claro, a escola da Ponte não tem por ano, a escola da Ponte é portuguesa, não é? A lei é a mesma, não é? Então o que é que importa? Mas a gente pode não aplicar teste. A escola da Ponte não aplica, não é portuguesa. Mas nós podemos não ter um horário fixo. A escola da Ponte não tem, não é portuguesa. Olha, eu já vos disse que a escola da Ponte hoje não é a minha referência base. É uma excelente escola, tenho um grande respeito por quem lá está. Mas ela é um incómodo. Ela é um incómodo. Porque ela provou a possibilidade de todos aprenderem tudo. É uma escola pública. E isso é grave. E para que saibam, por 2 vezes eu estive perto de morrer. Ouviram?
Ouviram? Porque são tantos obstáculos. Mas o primeiro obstáculo, para quem decidir mudar, e eu espero que todos decidam, aqueles que não quiserem mudar, que Deus lhes perdoe, mas que não perdoe. É assim que eu sou. Muito grosso. Acho que estamos aqui para perder tempo. Isto não é uma formação como as outras. Esta é uma formação para que nós nos transformemos em professores, deixando de ser dadores de aula. Ser professor é algo que... Então, vós tereis já precedentes. Vai ser mais fácil. Mas não penseis que é fácil. Este amigo Luís vai ter muitos amargos de boca. Muitos. Mas eu estarei convosco. A Ludmila estará convosco e outros estarão convosco. O António Novo, o Carlos Neto e outros estarão convosco. Se alguma vez vós sentirdes, por exemplo, assédio moral, que há diretores de departamento que são os tiranos, os pequenos ditadores, e que ameaçam quando alguém muda. Não pode, não pode, não pode. Então aí, recorrei aos velhinhos, que eles resolvem o assunto um dia para o outro. Eu espero que a Manuel da Maia e outros lugares sejam lugares de referência dentro de um ano no máximo. Que venham pessoas da Finlândia visitar a Manuel da Maia para aprender como se trabalha na profissão de professor. Manuel da Maia, a Finlândia é uma bosta, uma porcaria, não serve para nada. Eu conheço muito bem. Mas todo mundo vai lá, toda a gente vai à Finlândia. Enfim. Tem vantagem. A Finlândia deu autonomia às escolas. A Finlândia acabou com os exames. A Finlândia acabou com a inspeção. Para que é a inspeção? Bom, enfim. Depois de se comportarem bem, eu conto-vos uma história no final de inspectores, que aconteceu em 78, 77. Os obstáculos, meus amigos, quando eu os inventariei, é muito curioso a vossa intervenção, quando vós falais que as crianças aos 3, 4, 5 anos já sabem ler. Sabem ler Coca-Cola, sabem ler McDonald's. É tudo. É que muitas vezes a gente procura a culpa noutro lugar. O primeiro obstáculo à mudança sou eu. Não procuremos muito. É a minha cultura. Quando vós começares a fazer diferente, não vai faltar gente que vai dizer aos pais dos vossos alunos que eles não vão aprender nada, que não é assim, que aquilo é uma coisa. Percebe? E eu fui quase morto por causa de uma professora. Enfim. E depois há outros obstáculos, mas eu deixo que vós comeceis, depois ir encontrando. É preciso ter uma couraça muito grande de ciência, coragem e de amor e respeito. Basta. Agora, eu gostaria que, se não houver mais alguém que queira apresentar uma evidência, que a Ludmila vos propusesse uns minutos, para além daquelas 2 perguntas que eu fiz, que ela vos propusesse dar autor. Primeiro, como é seu nome? Liliana. Liliana, relação família-escola essencial. Você falou várias vezes na sua fala como eu posso ajudar, como eu posso participar. Então, as escolas precisam abrir as portas para as famílias poderem estar dentro e participarem desse novo projeto. A outra questão é que, para haver mudança, eu preciso me preparar para ela. E, a partir daí, eu preciso saber quem são as pessoas que falam nessas mudanças. E aí vem os autores. Quais autores vocês conhecem que falam dessas mudanças? Sem ser o ilustre professor José Pacheco, que está aqui. Quem são esses autores? Alguém quer falar o nome? Quem são? Lauro de Oliveira Lima. É a tua tarefa pesquisar sobre ele. Quem mais? Irene Lisboa. É a tua tarefa. Quem mais? Mais autores. Temos o Agostinho da Silva Falei, também. a tua tarefa. Agostinho da Silva, a tua tarefa. Quem mais?
Rubem Alves, a sua tarefa. Quem mais? Antônio Novo. Antônio Novo. Cada um fica com um, né? Mais alguém? Mais Todos alguém? têm. E é uma aula. Todos têm que escolhem escolher. um aí da sua memória. Perfeito. É a tua tarefa. Dizer um pouquinho para nós daqui a pouco. Quem mais? Anísio da Silveira. Cadê? Anísio da Silveira. Então, Eu posso alguém? dar os nomes de... mais alguém? Carlos? Bigode. Quem Mais mais? fora português. Dentro de Jesus Caraça. Quem quer pegar? Já está? Adolfo Lima. Quem quer pegar em Adolfo Lima? Quem quer pegar em António Sérgio? O Brasil está a dizer coisas também. Vou passar aqui. Edgar Morin, já vi aqui. Quem vai para o Edgar Morin? Ninguém? Coitadinho velho. Quem quer saber? Mais. Da Silva. Já foi dito. Maturana. Alguém quer Maturana? Alta Poiera. Maturana. Olha que mais. Quem quer? Maria Nilde. Maria Nilde. Magda Soares, cada aqui com evento. Magda Soares. O Brasil diz Ramon Flecha. Ramon Flecha. Mais. Emília Ferreiro. Quem quer? Emília Ferreiro. Ninguém quer? Piaget, ninguém quer? Hein? Vá lá. João dos Santos. Quem quer João dos Santos? Vamos lá. Isto é quase como é que é? Um leilão. Ainda falta gente, então vamos lá. Mais autores. Sebastião da Gama. Pois é. Quando... Isto agora eu estou cheio de historinha, mas isto é rápido. Eu, como vos disse, eu criei o primeiro centro de formação cá. E quando começaram os centros de formação das associações de escolas, como o Calvé de Magalhães, eu fui ajudar as pessoas a fazer os centros. Quando já estava tudo pronto, eu disse, e que nome vamos dar? Isto no primeiro centro que eu ajudei a fazer. Ninguém dava nome. Eu disse, por que não Sebastião da Gama? E um colega, os colegas todos perguntaram, ele é nosso colega? Eu disse, foi. Nem sequer conheciam o nome. Ouviram bem? Leiam o nome. Armando Alberto, quem quer? Armando Alberto. Eu gosto muito de falar das mulheres aqui. Armando Alberto. Quem quer? Louise Michel. Louise Michel, é francesa. Louise Michel. Quem Lauro quer? Quem Oliveira quer? Lima. Bom, pegam e fazem. Mais mulheres? Muitas. Elise Freinet. Só conhecem o Celestin? Não, a mulher dele era muito mais importante do que o Celestin. Mas só se fala dos homens. Infelizmente. Bom, estou a falar contra a classe. Lauro de Oliveira Lima, diz do Brasil. Lauro de Oliveira Lima já se falou no início. Já? Já. Mais. Francesco Bartolomés. Podem pegar nesse que é muito bom. É dos meus preferidos. Francesco Bartolomés. Mais. William Reis. Padre António Vieira. Padre António Vieira. Muito bem. Mais. Vamos lá. Anísio Teixeira. Anísio Teixeira. Saravá. Não é muito conhecido como professor sobre o assunto, mas era um professor e há escritos sobre ele como é que ele dava aulas. José Afonso. José Afonso. Não podia deixar de falar. Muito bem. Muito bem. José Afonso foi nosso colega. Já agora, do campo da música para o campo da poesia. Cecília Meirelles. Grande educadora. Cecília Meirelles. Eu vou muito para as mulheres, não é? Porque é preciso compensar. Vai lá. Brunner, estão aqui a falar Brunner, Paulo Freire, já foi. Nise. Nise da Silveira. Nise da Silveira. Oh. A Nise da Silveira despertou o interesse do Carl Jung. Imagina. Nise da Silveira. Mais. Skinner. Qual? Skinner. 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 Skinner, tá bom. Skinner. Carlos Neto. Carlos Neto. Não. Mais. Eu posso sugerir um especial para mim? José Pacheco.
Estou brincando, estou brincando. Não, não, acho bem. Então, já dissemos tanto, e há mais disso. É Diodato Barreto. Como? É Diodato Barreto. Olha que engraçado, não conheço. Tens que me dizer quem é. Oh, já ganhei o dia. Já ganhei. Não te esqueças. Antes de ir embora, eu quero ter. Ok. É, de vez em quando aparece assim, eu fico feliz. Já tenho ai, 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 lá estou eu. Alzheimer. Bom, sim. Então já tem, cada qual tem o seu. 15 minutos para descobrir o que eles viram. E trazem aqui. Vamos lá. Podem trabalhar aqui, podem trabalhar Gente aí do Brasil, aqui, nós vamos trabalhar a equipa agora e eu vou desligar, ok? Agradecida, Luiz. Espero que tenham ouvido Agradecida a bem. todos. Até sábado, ok? Ouvimos, Adeus. sim. Grande abraço, Luiz. Boas construções. Digo-me Deus. Ok? Vou desligar. Até Sim, sábado. Luiz. Grande sábado. abraço. Até Beijo. sábado, Luiz. Obrigado. Bom, boa tarde, né? Bom dia para quem. Tudo bem, Carla? Estávamos aqui acompanhando, né, o périplo do professor com o Luiz, né, na escola. Ele colocou aqui, eu vou só relembrar o nome certinho para não falar equivocadamente. É Manuel de Maia, Escola Manuel de Maia. Acho que Sim, agora é o Manuel? momento de trabalho de grupos. Não é de futebol? Era Sim, 15 minutos, não era? Não faço ideia se vocês querem seguir a mesma atividade ou se depois gerem aí. Zizi, Tina. sim, Manuel. Como falou que era Conseguem ouvir? atividade. Sim, conseguimos ouvir, Manuel. Espera aí que está sem som. Ah, É que está uma coisa, só que falante. E agora? Alguém me sim, ouve? Manuel. Estamos te ouvindo, tudo bem? Sim, era só para dizer, não sei se perceberam. Agora temos 15 minutos de tarefa. Sim. Não sei se vocês querem pegar na mesma tarefa e depois dizer para partilhar online aqui conosco. Ou então não sei. Então, Combinaram? eu vou perguntar aqui, tem uma mãozinha levantada? Vamos ver o que o pessoal gostaria de fazer. Carla, você está com a mãozinha levantada? Sim, eu gostava de fazer uma pergunta sobre uma situação que se passou. Eu se calhar tenho que baixar aqui um bocado o som que está a fazer aqui. Passou-se uma situação um bocado grave na minha sala de aula, portanto, à traição, dois alunos entraram. Estão-me a ouvir? Ok. Eu virei, pronto, estava a virar a costa, já era mesmo no finalzinho da aula, e um aluno foi, portanto, ter com o outro e deitou-o ao chão e deu-lhe murros e pontapés. E agora a minha questão é como é que eu vou resolver. Falei, pronto, mandei mensagem para a diretora de turma, que é o normal. Eu não tenho muita experiência, se querem dar aulas, eu estou a dar aulas por causa de vocês. Eu sou professora por causa de vocês e para aplicar a educação, portanto, humanizada, o método da Escola da Ponte, o José Pacheco, a escola da relação, e fiquei um bocado transtornada. Sei que provavelmente a minha ideia é fazer círculo e ver, porque a mim parece-me que esta raiva, esta irritação, ou seja, eu ainda vejo as crianças com muita dificuldade em cooperar, porque elas são o reflexo da nossa sociedade, do que nós estamos também a passar. E queria vos ouvir também em relação a isto. Agradecida, Carla. Eu gostaria só de perguntar, o Manuel está fazendo uma perguntinha aqui. Ele está falando, desligo ou querem alguma partilha para aqui? Vocês gostariam de ter alguma partilha? Ah, o Manuel disse que está falando alguma coisa, eu não estou entendendo. Vocês gostariam de fazer alguma partilha? Que aí o Manuel pode ficar conosco
E aí, no momento da partilha, nós integramos novamente. Tudo bem? Ou vocês gostariam de fechar por hoje? Fechar, que eu digo, a conexão com Portugal. Não, né, para sempre, só na construção que eles estão fazendo. Ah, o Manuel está sem som. Se vocês quiserem responder pelo chat, acho que a Thaís está com a mãozinha levantada. Carla, já voltamos à questão, é só para fechar essa que tinha ficado em dúvida, tá bom? Eu acho que não vamos conseguir a mesma coisa ao mesmo tempo, vamos ter que fazer uma escolha. A minha sugestão era tentarmos agora encontrar juntos esta situação da Carla, né, partilharmos juntos, e não demora muito e o Manel pode nos trazer mais notícias, ou até em outra altura, mas podíamos tentar agora nos concentrar na questão da Carla. É uma sugestão. Agradecida, Thaís. Tivemos um amigo Zé chegando, acho que talvez ele queira fazer alguma colocação, aí nós podemos terminar de ver qual a construção aqui, tá bom? Amigo Zé, você gostaria de fazer alguma colocação? Nós estamos começando a entrar em outra questão aqui com a Carla. O áudio está desligado, fechado. Eu dou sempre a oportunidade à Zizi, aos brasileiros, chamarem a atenção do português para o facto de estar desligado o microfone. Ok? Estou brincando. Então, penso que é melhor continuarem com o que estão a fazer. Os nossos colegas aqui estão agora em pesquisa à procura de quem é a Anísia Silveira, de quem é o Lauro, dessa gente toda. E o que eu posso dizer neste momento é que peço desculpa de estar ausente, mas ao mesmo tempo é ótimo para vós que eu esteja ausente, que eu falo muito. Não tenho neste momento nada para vos dizer, mas se houver alguém que queira que eu diga alguma coisa, faça favor, tá bom? Ficarei aqui até ao final, até às 16 horas daqui. Agradecida, amigo Zé. Então, só retornando, Carla, você gostaria de trazer a questão que você trouxe, até para o amigo Zé ouvir também, que aí se ele tiver algum. Sim, pode ser. Portanto, foi uma situação muito complicada. Eu sou a única experiência que eu tenho de dar aulas foi há muitos anos, aproximadamente em 2007, 2008. Dei aulas a profissionais, mas eram pessoas adultas. Neste momento estou a dar a crianças do 5º e do 6º ano. São 9 turmas, são 180 almas que eu vou tocar. E no sexta-feira passou-se uma situação um bocado complexa porque 2 alunos, portanto, entraram à porrada mesmo, em sala de aula, nas minhas costas. Eu não sei como é que eles conseguiram fazer aquilo tão rápido, que foi o tempo de eu arrumar as coisas do computador e desligar o computador, e quando olhei só vi um pequenino a chorar, tinha sido o outro que lhe tinha batido. A minha questão é esta: nesta sociedade tão competitiva, ainda tão primitiva, nós vamos conseguir romper, e como é que eu posso agora resolver esta situação neste âmbito da nossa educação humanizada, dos métodos da Escola da Ponte, etc. Amigo Zé, gostaria de... O microfone está fechado, amigo Zé. Não, já está aberto agora, não está? Bom, eu não vou dar resposta, Carla. Vou apenas dizer aquilo com que eu deparei nas escolas. Efetivamente, quando um professor está sozinho, sala de aula, não tem ninguém nas suas costas, acontecem essas situações. E até é muito pior do que isso. A resposta que eu te posso dar, Carla, é de que não fiques sozinha em sala de aula. Poderei estar a imaginar que tu digas, pois, mas não deixam que venha alguém estar comigo em sala de aula, uma mãe que tenha um dia livre, uma avó que tenha uma tarde livre. Porquê que não vem? Porquê? O que é que proíbe? Então, quando eu estava sozinho, eu deparei com situações de violência extrema que eu não conseguia resolver. Estava sozinho. Quando passei a estar em equipe,
nós tínhamos um tipo de trabalho, eu estou a falar de uma equipe de 3, eu, a Maria Luísa e a Maria José. Os alunos eram muitos, eram turmas imensas. O que nós fizemos, nós criámos situações e dispositivos que favoreciam o trabalho autónomo dos alunos. Não é que nós fôssemos dispensáveis, descartáveis, mas eles agiam dentro de um plano que eles definiam connosco. Perdão. Então, bastou isso para que eles entendessem que nós os 3 fazíamos rotativamente diferentes papéis. Eu vou explicar. Um de nós andava pelos grupos. Outro estava com os dispositivos e andava pelos grupos. O terceiro era aquilo que os alunos chamavam a marmota. Não sei se conhecem um animal chamado marmota, que sai do buraco e fica assim, olhar para todo lado, olhar para todo lado. O terceiro ficava a olhar para tudo, porque estava fora de tudo, estava dispensado do trabalho direto e observava. Ao mínimo sinal de indisciplina, essas coisas, não é? Ao mínimo sinal, ia direto lá, imediatamente. Com calma, perguntava o que é que se passa. Há algum problema? E acabava ali. Se alguém quisesse bater em alguém, essa marmota, né, olhava, via que havia, ia devagarinho, dava um abraço, um beijinho, perguntava o que é, queres bater em alguém? Olha, o que é que se passa? Compreendes? Porque não está sozinha a pessoa. Não está sozinha. Eu estou cansado de dizer, profissão de professor não é um ato solitário, tem que ser um ato solidário. Ninguém pode ficar sozinho em sala de aula. Em sala de aula nem em lugar, mas sobretudo em sala de aula, cara. Eu tenho pena de não ter disponibilidade para estar contigo, gostaria muito, mas na sala de aula ou fora dela. Tu verias que nunca iria acontecer nada, mas antes tem que haver acordos de convivência. Acordos de convivência. E dispositivos de relação humana. Quando isso está instalado, acordos de convivência e dispositivos, então haja uma marmota para ver se intervém antes que aconteça alguma coisa desagradável. Ok? Enfim, é muito simples, mas é difícil. Obrigada. Carlos, a Daniela levantou a mãozinha, eu só gostaria de falar com você uma questão, Carla, antes de passar para a Daniela. Com relação, eu daria uma sugestão de você trabalhar com as crianças os valores, construir a carta de princípio, construir os acordos de convivência, porque tudo isso ajuda as crianças a entenderem como elas vão construir essa relação entre si e trabalhar a dinâmica de grupo. Elas assumirem as funções, então você organizar com elas quais funções elas gostariam de assumir na construção de aprendizagem delas, a partir dos valores que elas assumam como importantes, construindo a carta de princípio delas, quais são os princípios que elas veem importantes para aqueles valores, como elas estão vendo a necessidade e a dificuldade, você também com elas, né, nessa relação, porque a aprendizagem sempre é uma construção de relação. Então, nessa construção que você faz da matriz axiológica com as crianças, da construção da carta de princípios, acordos de convivência, em dinâmica de grupo, tem a possibilidade delas mudarem esse comportamento e até descobrirem novos comportamentos e até se ajudarem a se mediar nessa construção de relação, porque uma ajuda a outra a compreender e entender e ter empatia, né, que é a construção dos próprios valores pela relação, de perceber que não é essa a melhor forma de agir. Então, essas sugestões que eu te daria, Carla, para começar essa construção com elas, tá? Eu vejo que isso dá uma mudança, assim, muito grande, porque elas começam é uma palavra, eu diria, meio ruim, mas é a apropriação, elas apropriam a construção em si, porque elas entendem a necessidade de ter respeito, elas entendem a necessidade de não fazer isso,
elas compreendem o que é machucar a si mesmo, machucar o outro. Então, uma construção. Eu sei que é difícil. Normalmente, a parte mais difícil é até fazer isso. Mesmo que sejam crianças pequenas ou maiores, isso não importa. O ser humano em si, os adultos, ainda é mais difícil, né? Quando nós vamos construir respeito entre os adultos, as crianças ainda entendem com uma facilidade, né? Então, daria essa sugestão para complementar, tá bom? A Tina está colocando aqui da fala da Assembleia. Ela está lembrando do dispositivo da Assembleia, Carla, para você lembrar também, tá? Fazer com Sim. as crianças, ver como está sendo essa construção, o que elas propõem, o interesse. Mas eu sei que você está querendo falar, sim? Sim, eu vou fazer isso. Elas vão discutir em assembleia a situação e vão ser eles a dizer também o que é que acham e como é que nós podemos melhorar estas situações. Vou ouvi-los. Vou aproveitar para fazer a assembleia em turma. Uma das coisas que do primeiro trabalho que nós fizemos foi mesmo uma nuvem de valores, ou seja, eles construíram uma nuvem de valores, para cada um deles deu a sua nuvem de valores e neste momento estávamos a decidir qual ia ser o logo da turma que ia ter, portanto, o logotipo gerado com a nuvem de valores. Amizade, respeito, portanto, isto até chegar lá, eu estou a tentar, ou seja, eu estou, portanto, como é uma disciplina que tem muita informática, eu utilizo o software informático para pôr os conceitos, materializar os conceitos que nós também aprendemos aqui. Sim, ótimo, Carla. Então é isso mesmo, são passos. E nessa tendência vão haver alguns conflitos, porque demonstra justamente as necessidades. Então, o conflito, ele não é só uma problemática, ele é uma problemática que pode demonstrar justamente a necessidade de colocar esses valores em prática por aquilo que está acontecendo. Então, nós usamos como dizem, aqui no Brasil tem uma brincadeira assim, fazer do limão a limonada. Eu não sei se em Portugal tem essa ideia também, mas... Também já usamos, sim. Ai, que ótimo. Então, seria justamente a sugestão que eu teria para complementar. Obrigada, foi muito bom. Agradecida, Carla. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação para Carla? Se não, tem a mãozinha levantada da Daniela. Não? Então, Daniela. Oi, tudo bem? Então, aqui em Votorantim, eu comecei a fazer toda essa proposta, né, que a gente tem estudado aqui, que a gente tem pensado em conjunto, e por enquanto a gente está em transição, né? Então, assim, um dia da semana é o dia que os pais vão até a escola para a gente fazer toda essa proposta. Só que nos outros dias da semana eu ainda tenho aulas tradicionais. Só que as minhas aulas tradicionais eu faço aulas mais dinâmicas. Só que uma coisa da aula tradicional que eu precisei manter, porque nem tudo a gente ainda pode fazer sem estar inserido no sistema, né? Uma coisa que eu precisei manter foi o cabeçalho. E eu já tive muitos questionamentos com relação ao cabeçalho, e eu não concordava antigamente com o cabeçalho, e atualmente eu acho que pelo menos o caderno fica melhor organizado e dá para também alfabetizar com a ajuda do cabeçalho, né? Eu tô com uma turma de segundo ano que nem todos estão alfabetizados. Então eu tenho usado muito o cabeçalho, inclusive, para ajudar as crianças a se alfabetizarem, a se localizarem em tempo e espaço, né? Porque eu coloco ordem, no cabeçalho, eu gosto de começar primeiro com a cidade onde a gente está, a data, depois eu coloco a escola, coloco o meu nome e o nome deles. Então, eu tento mostrar que a gente está inserido em um contexto de uma cidade, depois em uma escola, dentro da escola, a nossa sala. Vou trabalhando conceitos com eles, né? E o que acontece, assim, eu tenho um aluno que ele simplesmente se recusa a copiar. Ele fala que não vai fazer, cruza os braços e não faz. E se a gente tem alguma outra atividade de livro também, alguma coisa assim, não vai fazer e pronto.
eu nunca me deparei com uma situação de alguém que não queira fazer nada, porque geralmente, assim, me parece que é intrínseco ao ser humano querer aprender alguma coisa na escola, né? Eu tenho dificuldade, mesmo assim eu vou tentar superar aquela dificuldade, né? Em todos os momentos que eu vi, que eu estive em uma sala de aula, eu nunca me deparei com uma situação de que a pessoa cruza os braços, não vai copiar e pronto, e não vai copiar e acaba não copiando, e não tem o que se faça, né? E eu reforço assim, é, eu sei que isso é do tradicional, que a gente precisa usar outros métodos, eu sei tudo isso e tenho praticado, mas também eu preciso ainda um pouco desse tradicional em alguns momentos, e essa é uma questão que pega para mim. Outra questão que pega para mim é, igual a Carla falou, né? Em disciplina, na minha sala de aula, os alunos amam correr e escorregar dentro da sala de aula. E no meu currículo não está inserido irem para o parque. Eu já consegui isso com a diretora por perceber que eles precisam de movimento, então eles têm. Então, todos os dias da semana eles têm atividade de movimento. Então, na segunda eles vão para o parque, na terça e quarta eles fazem educação física, na quinta vão para o parque, na sexta, como tem aula de arte, é uma aula mais dinâmica e eles têm mais liberdade, então não há essa necessidade. Então, assim, o que fazer, porque eu também já tentei todos esses métodos, o que a Zizi falou, de combinados, de acordos, né, já foi feito de tudo, mas eles esquecem, e vira e mexe, alguém esquece e escorrega pela sala. E um terceiro ponto que eu falei na reunião passada, e foi pedido para falar nessa reunião de novo, eu tinha escrito sobre uma criança que falou que detesta pessoas, detesta morar no Brasil, uma criança de 7 anos e tem vontade de morrer. Então, qualquer coisa que acontece negativo para ela, ela já fala que quer morrer, que quer sumir do mundo, que prefere não estar aqui. Então, assim, são essas questões assim que eu coloco aqui para vocês. Obrigada. Então, Daniela, eu gostaria de fazer algumas colocações. Primeiro, como funciona o sistema escolar, né? Fica muito difícil você trabalhar as construções, novas construções sociais de aprendizagem e educação, como um processo integral. Por quê? Porque justamente essas construções não são o que deveria estar sendo feito. Então, por exemplo, quando você fala do cabeçalho, quando você fala de dar aula, do escorregar, tudo que você está colocando, ele está correlacionado a uma construção tradicional de aprendizagem. E essa construção tradicional de aprendizagem, ela não dá permissão para desenvolver os potenciais da criança em sua plenitude. Ela possibilita, claro, que você abra espaços e tempos de aprendizagem para que se construa uma turma piloto, certo? Porque você está dentro ainda de um ambiente hostil que não possibilita uma construção plena. Então, assim, uma sugestão, como você colocou que já fez a dinâmica de grupo com as crianças, só que assim, isso demanda tempo, Daniela, são anos. É uma construção para você ter uma construção de dinâmica de grupo com as crianças, para que elas compreendam seus valores, para que a matriz axiológica, para que a carta de princípios, os acordos de convivência façam sentido, é uma construção do ano inteiro. Se a gente brincar do ano letivo, você vai fazer essa construção no ano inteiro para que as crianças comecem a ter uma possibilidade de entendimento disso, porque é o ser humano que está aprendendo. E entender que a aprendizagem, ela além de ser dinâmica, ela tem seu tempo, ainda mais se ela tem pouca riqueza de conteúdo. Por exemplo, qual o problema da educação tradicional? Pouca riqueza de conteúdo, não desenvolve os potenciais da criança em sua plenitude. Como ela vai ter pouca construção de conteúdo, ela vai demorar muito para fazer o seu desenvolvimento real de aprendizagem, que está ligado à sua integralidade dimensional como ser humano. Então, você conseguir fazer construções que enriqueçam e desenvolvam é muito importante. Se você conseguir desemparedar as crianças da sala de aula, já começaria uma boa possibilidade de desenvolver melhor. Então, sair da sala de aula, começar a trabalhar com as crianças o que elas gostariam de fazer. Por exemplo, essa questão do cabeçalho.
Se você conseguir ver que não há a necessidade disso, seria melhor. Por quê? Porque não há necessidade. Há necessidade das crianças demonstrarem a evidência de aprendizagem delas dentro das suas construções. Aí, se você diz assim, mas a escola manda que eu faça assim. Se a escola manda que você faça assim, você pode tentar construir com as crianças uma demonstração, por exemplo, da escrita delas, mostrando para a escola que não tem a necessidade e que elas estão conseguindo fazer a escrita de outra forma. Então, isso é uma questão de estratégia, criatividade, construção. Quando a escola vai dizer sempre não, se nós dependermos dos nossos nãos da vida, nós não vamos fazer nada, porque tudo é não. Você não pode isso, não pode aquilo, é normal que seja assim, porque toda mudança, a primeira palavra é não. Então, precisa demonstrar e criar estratégias para essa demonstração. Quando você faz uma estratégia mostrando que as crianças estão conseguindo escrever seu nome, elas estão conseguindo fazer isso de outra forma, você consegue mostrar que não há necessidade dessa construção para aquilo que você está fazendo. Então, daria essa sugestão de criatividade. Com relação à dinâmica de grupo, é importante que você construa durante todo o ano e todo dia esse desenvolvimento, até que elas consigam perceber que isso faz parte do cotidiano delas, porque é o único momento que elas vão estar vivenciando isso. Elas não vão estar vivenciando isso em outros lugares. Então, tentar entender que esses 15 minutinhos, esses 40 minutinhos que está sendo trabalhado ali, é uma gotinha. Essa gotinha, se fosse vivenciada em sua plenitude, seria muito rápido. Mas como ela não é vivenciada, desculpem, está passando um carro de som aqui. Essa gotinha, como não é vivenciada em sua plenitude, ela vai ser pouquinho mesmo, em conta-gota. Mas essa gotinha faz a diferença ao longo de uma construção anual, bom? E a última questão, eu estou vendo que o nosso tempo já passou, já vou fazer um acordo de tempo, e o Mauro também está com a mãozinha levantada, eu só gostaria de responder a última questão que você perguntou com relação à violência, com relação a essa questão da criança que está passando por uma dificuldade que ela não quer fazer nada, ela não quer estar viva, ela não gosta do país que ela se encontra. Olha, o que acontece é que questões psicológicas mais sérias, nós precisamos todos de uma rede de apoio, de uma comunidade. Então, uma sugestão que eu daria é perceber o que essa criança está vivenciando, né? Primeiro, entender o que ela está colocando, a Tina está até colocando aqui que a criança está pedindo socorro, né? Então, ter a possibilidade de conversar com ela, mas ter a possibilidade também de pegar essa comunidade que está em conjunto para fazer uma construção de entendimento do que pode estar acontecendo na vida dessa criança. Porque a gente não consegue mexer num processo isolado, entende? Por exemplo, uma violência que está acontecendo com uma criança, ou uma situação que está acontecendo com uma criança, ela tem toda uma vivência ao redor. Para isso, precisa ser integrado toda a comunidade que está nesse processo, começando pela própria criança, começando pelos pais, começando pela localidade, tentando compreender, por exemplo, o que está desmotivando ela, o porquê que ela está triste, por que ela está se sentindo assim. Então, é importante contextualizar todo um mapeamento, sabe os círculos de vizinhança que nós fazemos em comunidade de aprendizagem, que tem círculos de vizinhança para você ver toda a localidade onde se encontra o território? É importante fazer essa construção do círculo de vizinhança da criança para saber o que pode estar ocorrendo com ela, para ela estar vivenciando isso. Porque alguma coisa está fora do lugar. A gente não consegue salvar todos porque nós não salvamos ninguém. As pessoas conseguem se salvar, mas nós disponibilizar a possibilidade da pessoa encontrar algum desenvolvimento que ela consiga sair dessa desistência, porque essa criança está numa desistência de aprendizagem, uma desistência de vida que está ocorrendo frente a alguma situação que ela possa estar vivendo. Então, uma sugestão também é trabalhar com ela as artes, trazer com ela o desenho, trazer com ela a música, enriquecer um pouco o desenvolvimento do potencial dela para que ela possa até conseguir expressar o que ela está sentindo. Muitas crianças não conseguem falar da violência que elas estão vivendo ou da dificuldade que elas estão passando. Ela pode desenhar isso, ela pode demonstrar de uma outra forma. Mas eu vi que o Mauro está com a mãozinha levantada, a Tina também está fazendo colocações, acredito que ela queira também trazer alguma, né, colocação aqui, então estou passando, Mauro. Mauro, seu microfone está fechado, tá? Mas eu não... Agora... Voltou.
Voltou. Daniela, é muito tocante o seu relato. Acho que a Zizi falou muito do que eu gostaria de acrescentar, né, de juntar, então acho que eu não vou tentar não repetir a Zizi, porque ela falou muito do que eu pensei. Quando você falou em cabeçalho, o cabeçalho tem uma função de igualar todos, né? Ele tem uma função que tira a liberdade e não pergunta para cada um como ele está. Então, às vezes tem essas obrigações que elas podem ser, como a Zizi falou, criativamente adaptadas ou contornadas, né? Uma provocação que talvez eu fizesse para as crianças, além do lugar, da hora e da escola onde a gente está, tudo que entra no cabeçalho, agora vamos falar, cada um fala de si, né? Cada um fala de uma palavra, um sentimento, uma coisa que aconteceu hoje, a primeira coisa que pensou quando acordou. São maneiras de apreciar o indivíduo, né? Que cada criança traz, e depois as crianças podem combinar, olha, e qual vai ser a palavra de todas as que foram ditas que vai significar nosso dia de hoje? Pode ser alegria, pode ser animação, pode ser aprendizado, pode ser conflito, não sei, uma palavra que todos pactuem, né? Para que a ideia de uniformização e de anulação, né, ela seja contornada, inclusive por essa criança, que já foi dito aqui no chat também, né, que naturalmente eu senti a sua angústia, porque tem pais e mães que se dão conta que a criança às vezes não quer comer. Tem sintomas que a criança tem afasia ou anorexia, enfim, ela não se interessa em comer nada, às vezes vai para problemas físicos, né? E é uma situação que a gente começa a suspeitar de questões anteriores, de questões mais profundas, em que obrigar a comer não é a solução, dar remédio não é a solução, é necessário contornar, e a Zizi falou na arte. Eu queria sempre acrescentar, juntar a arte com o jogo, né? O jogo é aquele ambiente feito para a liberdade. Ele não é possível, o jogo não é possível se ele não for livre. Então, a gente tenta, através do jogo, resgatar a vontade de estar com o outro, a vontade de aprender, a vontade de partilhar, e isso pode ser uma janelinha para alcançar essa criança que está se sentindo sem vontades nesse grau de isolamento. E só mais uma coisa que a Zizi já mencionou, é assim, quando eu vejo que crianças, no seu espaço, usam mal a liberdade, significa que elas estão compensando a ausência de liberdade do restante da vida, do restante do tempo escolar, né? Então, ainda é, como a Zizi falou, um aprendizado para todos o que é ser livre, o que é ser livre sem atrapalhar, sem se machucar, sem machucar o outro, sem necessariamente estar transgredindo, mas apenas exercendo a liberdade, né? É isso, desculpa invadir o tempo aí, porque a gente já passou. Mauro, agradecida. Eu vou solicitar vocês, tudo bem acordarmos mais 10 minutinhos, só para fazermos um encerramento, né? Uma boa conclusão, porque eu vejo que a Tina gostaria de falar também. A Rafaela também colocou que gostaria de falar. Tina, você gostaria de complementar? Sim. Bom dia, Daniela. Boa tarde. Eu sei que a Zizi e o Mauro já falaram muito bem, né, como você pode trabalhar com essas crianças que estão te fazendo pensar um pouquinho nelas, num sábado de manhã. E como eu gosto muito de pensar o avesso do que está acontecendo, eu vou trazer para você a minha preocupação com as crianças que não te dão trabalho. Se a gente tem uma escola formatada, com cabeçalho, aula, sala de aula, sem tempo de pátio, provavelmente o tempo de recreio é restrito, sem tempo de arte, sem tempo de expressão, sem tempo de teatro, sem tempo de música, sem tempo livre do ócio criativo
de verdade, Daniela, eu me preocupo muito mais com as crianças que se adequaram. Sabe aquelas crianças que você fala, senta todo mundo, aí lá vai a criança assim, quieto todo mundo, agora copia o cabeçalho, agora todo mundo para lá, agora todo mundo para cá. Então, eu vejo esse menino que não tem vontade de fazer nada, ele está gritando por socorro. Ele ainda existe ali dentro daquela carcaça. Ele ainda diz, peraí, mas isso não faz sentido, pelo amor de Deus. Por que eu tenho que fazer isso? Ele ainda está lutando por ele. A criança que disse que não quer Brasil, que não quer, que quer morrer, ela ainda está lutando por ela. E a minha preocupação é com as que já desistiram de lutar por elas mesmas. É aquelas que, quando você diz, senta todo mundo, ela senta. Faz essa atividade, ela faz. Quieto todo mundo agora, que eu não aguento mais. Eles ficam quietos. Essas crianças já desistiram de si mesmas. Já perceberam que a professora é que controla, o único papel dela é ser subserviente, obediente, quieta e reprodutora do que tem numa apostila, ou do que está sendo dito, ou do que foi passado na lousa. Quer dizer, essa criança que não dá trabalho na escola, ela já se anulou. Ela não existe mais. Isso me angustia muito. Então, muito bom que a Zizi falou, muito bom que o Mauro falou, mas se preocupa também com as crianças que não dão trabalho. Isso, Zizi. Agradecida, Tina. Ainda temos um tampinho do acordado. A Rafaela fez uma colocação aqui. Rafaela, você gostaria de falar também? Que eu vejo que é importante. Posso sim. Olá a todos e a todas. Gente, eu sou psicóloga e trabalho numa escola, sou psicóloga educacional, em João Pessoa, na Paraíba. Aqui é lei ter psicólogo em todas as escolas. Então, praticamente todas têm, de fato. E isso é muito bom, isso é um avanço do município, é um avanço para nós, psicólogos, mas tem um contraponto que é importante. Por ter psicólogo na escola, muitos professores acham que essas crianças, né, que o que você trouxe, tem, eu acredito, em várias realidades. E na escola onde eu trabalho também há. Só que o que é que as professoras acham? Não, então eu vou mandar para a Rafa, vou mandar para a psicóloga e ela vai resolver o problema. E o que eu reflito com elas é que não sou eu quem vou resolver esse problema. Eu não tenho essa capacidade, né, majoritária, única, individual de fazer isso. A gente precisa trabalhar nesse coletivo. Então, o que eu reflito para elas é sempre isso. Não é a psicóloga que vai resolver, nem a medicação, nem mandar essa criança para, de repente, receber um laudo de um transtorno, ou do que seja, e que isso vai resolver. A gente precisa dialogar, então a gente precisa trazer essa família, mas a gente precisa também, não só trazer essa família, jogar o problema e dizer, ó, te vira, o filho é teu. Né? A gente precisa trazer a família para entender, para refletir também, para ver novas possibilidades de vivência dentro desse contexto familiar, mas também de novas possibilidades de vivência dentro desse lugar que é a escola. Então, é preciso que seja feito coisas junto com os colegas. Não é retirar, elas querem retirar a criança da turma, porque está dando trabalho, porque está falando em morte, porque querem retirar a criança, trazer para mim, e essa criança só retornar para os colegas quando estiver bem. É impossível. A gente precisa que ela esteja nesse coletivo da escola, dos colegas, das professoras, para que ali também sejam construídas novas estratégias e que, de repente, isso também, não só apenas, mas que também vai contribuir para esse resgate dessa criança, para que ela entenda que ali ela é acolhida, ela é amada, ela é respeitada, ela é valorizada, e que isso vai fazer diferença na vida dela, dentro e fora da escola. Então, era mais ou menos isso.
Agradecida, Rafaela. Muito importante o que você colocou. Ela teve com a gente também, né, esse ano passado, esse ano também tá com um monte de coisa, né, Rafaela? Mas tá valendo aí a construção em conjunto. E é isso mesmo, Daniela, o que a Rafaela também, a Tina reforçou muito, né, porque cada um de nós trouxemos uma visão, uma perspectiva com relação tanto ao que tem na educação tradicional, que infelizmente é a realidade que nós estamos tentando mudar, e quando eu digo tentando, nós já mudamos, porque quando nós mudamos, já há mudança. Mas fazer mudar essa construção para todos é possibilitar um espaço, um tempo, uma construção de aprendizagem onde as crianças que estão com você, e que bom que elas estão com você, Daniela, que você está possibilitando essa construção, porque você cresce, as crianças crescem, nós aprendemos, a partir da relação com as crianças, a também abrirmos mão de algumas necessidades que achamos importantes. E aí percebemos que elas nos trazem a necessidade daquilo que elas estão precisando. Então, você já está visualizando isso, e isso é muito importante, tá? Então, agradecida também por trazer essa perspectiva. A Rafaela trouxe uma perspectiva dessa questão também já profissional, né, do que acontece na questão psicológica, como é importante esse acompanhamento, que bom que as crianças estão tendo, mas o acompanhamento não é tirar o problema, é fazer com que o problema seja resolvido, e o problema não é a criança estar com problema, o problema é saber trabalhar a construção da necessidade que aquela criança, como a Tina disse muito claramente, está pedindo socorro, está pedindo ajuda. Ajuda não é afastar, ajuda é trazer junto e ver quais são as dificuldades e trabalhar em conjunto, porque um ser humano, nós sabemos, né, a doença do século, depressão, desistência, não é afastar a pessoa do problema, não se afasta ninguém de si mesmo. Nós temos que ajudar a pessoa a conseguir visualizar o que está acontecendo com ela e melhorar e qualificar o desenvolvimento potencial que ela tem disponível. E qual é o maior potencial humano que nós temos disponível? As nossas relações humanas. Então, esse conversar, olhar, ver, conversar com as crianças e ver quais são as dificuldades que elas estão passando, o que elas podem fazer com essas dificuldades, como elas podem ajudar uma a outra, tudo isso está ligado a essa construção de novas construções sociais de aprendizagem e educação. Porque o que é novo? O novo é inédito. Por isso que nós não conseguimos dizer assim, olha, você faz a receita de bolo e você vai ter o bolo pronto. É inédito porque cada pessoa é um elemento, cada pessoa traz uma relação nova, cada ser ali consegue trabalhar a cura de outra criança. Muitas vezes a cura de uma criança está na outra criança que consegue mostrar para ela a dificuldade que ela está passando num outro sentir, por uma outra visão. Igual quando nós estamos com uma pessoa e nós percebemos que o que ela disse faz total lógica para aquilo que nós estávamos buscando, e aí nós começamos a ter outra perspectiva, porque justamente a aprendizagem é por relação. Então, nessa relação, nós estamos aprendendo. Às vezes, uma tristeza de uma criança, na alegria da outra, claro que tem muitas questões aí, vai ter inveja, vai ter competição, mas também vai ter o despertar da possibilidade de entender que, por que ela está alegre? O que é alegria? O que é ser alegre? E aí começa a contagiar. Da mesma forma que nós nos contagiamos por tristeza, nós nos contagiamos por alegria também. E nem sempre nós estamos felizes, nem sempre nós estamos tristes. Por isso que essa relação faz com que nós conseguimos construir a aprendizagem de forma dinâmica, mudando os nossos estados para entender também como funciona estar. Porque não é um problema estar triste, e nem um problema estar feliz. Se entender por que eu estou feliz, por que eu estou triste, o que está acontecendo comigo hoje, como eu posso aprender, com quem eu posso aprender, aonde eu posso aprender. Então, nós voltamos novamente às questões da pesquisa por interesse do aprendiz, aonde o aprendiz, ele busca o seu interesse e no seu interesse ele constrói sua motivação. Ah, mas o aprendiz está sem interesse. Então, ele precisa se motivar a voltar a viver, porque ele está no momento que ele adormeceu o seu processo de aprendizagem pelas dores que ele está passando. Então, essa motivação que a Tina colocou muito bem, ajuda ele voltar a viver e a reagir para a vida e continuar lutando, porque, né, o aprendizado da vida não é fácil para ninguém, né? Mas chegamos aqui ao nosso tempo, eu acabei que falei um pouquinho mais, agradecida a todos, a todas, pela participação e construção conjunta, né? Esperamos nos encontrar no próximo encontro e trazer mais problemáticas para juntos trabalharmos essas soluções e entendermos o porquê.
Porque o porquê nós já sabemos, a educação tradicional está fadada ao insucesso. Agora, como nós podemos desenvolver e trabalhar isso? Por isso estamos aqui, juntos nós conseguimos. Juntos e juntas. Então, um grande abraço a todos, a todas. Até o nosso próximo encontro. Obrigada, beijinhos. Tchau, tchau, beijinhos. Mauro, você está melhor?